E aí, turminha, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Garcia falando e hoje a gente vai falar sobre tábua ou tabuada pitagórica. E para a gente falar da tabuada pitagórica, a gente precisa saber um pouquinho sobre Pitágoras. Quem foi Pitágoras, né? Ele nasceu na ilha de Samos, na Grécia, e por nascer em Samos, ele é conhecido até hoje como Pitágoras de Samos. E embora a gente não saiba exatamente quantos anos ele viveu, a informação mais precisa que se tem é que ele viveu entre 570 e 490 anos antes de Cristo. Ele viveu nessa época aí, nesse período, tá? Bem, e ele ficou muito conhecido como filósofo, como matemático e da época pré-socrática, antes de Sócrates, um grande filósofo também, tá? Só que ele não foi só conhecido pela filosofia, ele também teve grandes contribuições na matemática. Eis aí uma imagem, uma gravura, né, de quem imagina-se que foi Pitágoras, o jeitão dele, né? Então aqui tem essa gravura que tem vários elementos que ele estudava, né? Olha aqui, ó, a pirâmide. Desse outro lado aqui nós temos um compasso, um esquadro, aqui o globo. Desse lado é um instrumento musical que é muito parecido com uma harpa. Aqui um outro compasso e aqui nós temos a figura do teorema mais importante que é atribuído a ele, que é o teorema de Pitágoras. Essa figura aqui é uma figura usada muito para representar o teorema dele. Bem, quais as contribuições que Pitágoras trouxe para a matemática? A contribuição mais conhecida que é atribuída a ele, né, é o teorema que leva o seu próprio nome, Teorema de Pitágoras. Não é o objeto de estudo dessa aula, mas vale a pena a gente falar dele, porque é o mais importante, tá? Pitágoras entendia que a matemática estava presente em toda a natureza e por isso estabeleceu uma sequência de números chamados números perfeitos. Um número perfeito é um número inteiro para o qual a soma de todos os seus divisores positivos, excluindo ele mesmo, é igual ao próprio número. Vamos dar um exemplo aqui do número 28, olha só. O 28, diante dessa concepção aqui de números perfeitos, ele é entendido como o primeiro número perfeito porque, vejam, quais os divisores do 28? O 1, o 2, o 4, o 7 e o 14 e o próprio 28. Só que como a gente vai excluir o 28, que é o que define essa ideia de números perfeitos, a gente tem o 1, o 2, o 4, o 7 e o 14. Que ao somar estes números, a gente tem 28. Então, por isso ele é considerado um número perfeito. Essa é a ideia de números perfeitos, ok? Uma outra contribuição atribuída a Pitágoras é a tabuada ou tábua pitagórica, né, que a gente vai conhecer já já. Durante sua vida, ele constituiu a escola pitagórica, onde ele podia discutir e difundir seus conhecimentos e princípios. Aqui tem um endereço eletrônico que vocês podem pesquisar para conhecer um pouco mais sobre a vida de Pitágoras. Bem, vamos falar então da tabuada ou tábua pitagórica, né? Olha só, é um plano, é um quadrado, tá? Que é numerado de 1 a 10 nas colunas e de 1 a 10 nas linhas. E a operação que é feita nesse quadrado é a multiplicação. Então é uma tabuada de multiplicar, ok? Nessa primeira linha, a gente tem aqui a tabuada do 1. Olha, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3, 3 e assim por diante. Nesse próximo quadro, a gente já tem a tabuada do 1 e do 2. Aqui é a tabuada do 2. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e assim por diante. Agora a gente vai entender qual é o princípio dessa tabuada, tá? Ela está baseada no seguinte: você vai multiplicar o número da linha pelo número da coluna. Então vejam aqui esse exemplo. Ó, aqui eu tenho a linha 5 e a coluna 6.
5 vezes 6, 30. E a gente coloca o resultado onde essas duas linhas se cruzam. Então aqui nós temos o resultado, 5 vezes 6, 30. Aqui para o 24 é a mesma coisa, nós multiplicamos a linha 3 pela coluna 8, tá aqui, 3 vezes 8, 24. E isso também é válido olhando da coluna para a linha. Se eu multiplicar a coluna pela linha, vai dar 24, o mesmo resultado. Aqui também, ó, 6 vezes 3, 18. 8 vezes 4, 32, tá? Então, essa tabuada, ela não precisa ser necessariamente preenchida linha por linha. Ela pode ser preenchida aleatoriamente, todas as suas células, tá? Como a gente vai ver agora nessa figura. Olha só, a tabuada toda preenchida, toda completa. E aqui nós temos a tabuada de 1 a 10, que são as tabuadas mais usadas, mais estudadas, mais conhecidas, tá? Agora, uma outra coisa muito importante da tabuada pitagórica é essa diagonal aqui que está destacada. Por que essa diagonal que está em destaque é importante? Porque ela nos traz os quadrados de 1 a 100. Quais são os quadrados perfeitos de 1 a 100? Olha aqui, nós temos o quadrado 1. 1 vezes 1, 1. O quadrado de 2, 2 vezes 2, 4. O quadrado de 3, 3 vezes 3, 9. O quadrado de 4, 4 vezes 4, 16. E assim por diante. Bem, agora eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, ó, que é possível a gente identificar geometricamente nessa tabuada. Um quadrado é um quadrilátero, é uma figura plana, tem 4 lados e os 4 lados são iguais. Quando a gente fala quadrado, dá para a gente enxergar geometricamente essa forma na tabuada pitagórica. Então vejam aqui, por exemplo, ó, o 9 é o quadrado de 3. Então se eu contornar aqui, ó, essa delimitação do 3 por 3, a gente vai ter um quadrado de 3 por 3. 3 de altura e 3 de largura, cada um dos lados 3 unidades. A mesma coisa acontece com o quadrado de 4 por 4. Olha aqui, um quadrado de 4 por 4, tá? A mesma coisa acontece com todos eles, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, 10 por 10. E aqui a gente destacou um deles, olha só. Se eu traçar aqui, ó, um quadrado que cada lado mede 4 unidades, a gente vai formar aqui um quadrado que possui 16 quadradinhos internos. E isso acontece para todos os casos, tá? Então essa diagonal aqui, ó, em destaque, é a diagonal dos quadrados. E notem mais uma coisa importante. Essa diagonal, ela divide o quadrado da tabuada pitagórica em 2 triângulos simétricos. Olha só, todos os resultados que a gente tem neste triângulo superior estão também neste triângulo inferior, tá? Tem uma simetria aqui, ok? Então, galera, é isso. Essa é a nossa aula sobre tabuada pitagórica. E agora a gente deseja bons estudos com Trilhas de Aprendizagem Atividade 1. É isso aí, grande abraço.